second edition of the Pirate's House. Let's go. Cadê minha garrafa? Minha garrafa tá lá. Depois eu pego. Mas você tem que ficar bebendo água toda hora. Ai, eu tenho mania. Pessoal, episódio de hoje, eu quero dar o tema. Que eu quero que mamãe fale de uma coisa que vocês já perguntaram demais nas lives. Vou até mas eu ver. acho que ela não teve tempo de discorrer muito sobre isso. E foi uma coisa que me fascinou quando ela me explicou isso pela primeira vez. E isso iluminou muita coisa na minha cabeça sobre por que eu não me encaixava muito na forma das pessoas de lidar com negócios, de lidar com a vida e etc. Que bom, que bom. Isso significa que a introdução está surpreendendo até um agitador, isso daí já é um bom caminho andado. Eu quero que você explique a diferença do sistema imperial para o sistema de autogoverno e quero que você fale sobre a era Yin e a era Yang. Já vamos começar com essa bomba. Quando eu estava mexendo em toda a área filosófica, eu fiquei encantada com isso. Quando um desses palestrantes que já foi bem grande em outra época, né? Porque as coisas são cíclicas, né? Vocês hoje conhecem um monte de gente, mas já existiram outras pessoas que estiveram nessa posição. E se você quer manter a sua posição, você tem que aprender outras coisas, não só subir. Então, e ele falou sobre uma coisa chamada essas duas formas de governo, não o governo como a gente entende, mas de governar energeticamente. Então existia o autogoverno e existia os imperiais. Então, qual é o sistema imperial? É um sistema que a gente está acostumado, né? O presidente da república, a república é um sistema imperial. O sistema que tem um rei também é um sistema imperial. Existe uma pessoa que representa a mentalidade de outras pessoas. Então, por exemplo, o sistema onde teria o presidente de uma empresa, onde teria uma pessoa que é líder de um grupo. Tudo isso é imperial. Tudo isso é imperial. É um sistema imperial. Então, você tem... seria um ente, né, uma mentalidade que representasse as outras pessoas. Às vezes até esse sistema pode ser movido por um conceito que impera sobre todos os outros. E aí, ó, impera. Impera. As grandes marcas, elas funcionam assim, é um conceito. E isso muda muito a cabeça das pessoas. Se nós formos ver marcas de luxo, por exemplo, a Hermès, o que as pessoas não fazem para ter aquela bolsa, para ter aquela questão. E eles falam isso, que o sistema imperial, ele não é um sistema ruim, são sistemas diferentes. Então, quando você diz, fulano é o reino de alguma coisa, é um grupo liderado por alguém, isso é um sistema imperial. Esse grupo, ou essa pessoa, ela representa a mentalidade de várias pessoas que querem pertencer ali. Ela se coloca ali dentro daquele grupo. Então, são as famosas tribos, né? O que é tribo? Eu pertenço a essa tribo. Eu pertenço a esse tipo de coisa. Na era Yang, isso funciona muito bem. Entende? Essa visão de pertencimento, essa visão de ecossistemas, essa questão. Eu sou bióloga, tenho implicância com isso, como as pessoas estão levando esse tipo de coisa. Todo mundo usa essa visão. Não importa, você não é todo mundo, você já ouvia isso desde a sua mãe. Então, eu vejo da seguinte forma, isso é uma visão imperial. É uma visão onde algo ou alguém representa o consciente de outras pessoas, a mentalidade de outras pessoas. E existe uma outra forma, que é o autogoverno. Todo mundo que é cristão, mas que não cristão como igreja, mas cristão em relação a Jesus, ele é autogoverno. Ele nunca falou, eu represento vocês. Entende? Ele nunca falou. Ele sempre diz, eu e o Pai somos um. Uma vez eu fiz uma live... Diz
que, desculpa até ter te cortado, vá que a tua fé te curou. A tua fé te curou, não a minha fé te curou. E uma das coisas importantes, Jesus, é só isso que eu quero fazer antes de você continuar. Eu fiz uma live com um padre uma vez e nós íamos falar de música, né? Inclusive de música eletrônica, mas eu fiz a live com um padre. E ele virou e falou que Jesus, ele foi o único naquela época que começou a definir o conceito de humanidade. Porque antes eram tribos. Então as pessoas encaravam que se você não fosse da minha tribo, logo você não tinha os mesmos direitos no caso de humanidade, assim. Você não era visto como uma pessoa, e sim como porque algo. Ele é o maior representante do autogoverno. Exato. Em você ser melhor e ser uno com essa grande fonte de energia, entendeu? E por isso que ele fala também, né, que ele foi para que o Espírito Santo viesse e que cada um de nós pudéssemos fazer tantas coisas como ele ou até melhores do que ele. Isso é autogoverno. Então, numa era Yin, é uma era que bate o autogoverno. Esse sistema imperial, ele não funciona muito bem na era Yin. Porque você não tem como fazer um conceito. Existem vários conceitos abertos. Se você for ver, já que nós entramos na era Yin, agora nós estamos numa época em que você não sabe se aquela matéria é real, se aquela informação é real, se você seguir por um conceito... Tudo é o que parece ser e nada é o que parece ser. E quando você vive num momento em que tudo é o que parece ser e nada é o que parece ser, a única coisa que você pode contar é com o seu autogoverno. Cara, eu vi muito isso quando a gente estava, né, no Natal, e aí a gente estava escutando outras opiniões de pessoas próximas. E quando eu ouvi a interpretação deles sobre determinadas coisas, eu fiquei assim... E eles falando como se aquilo fosse uma verdade muito clara. Mas a verdade de cada um é a percepção de mundo que cada um tem. Isso nunca foi tão claro para mim quanto agora. Mas fica claro por causa da era Yin. Entendeu? Então, quando você começa a brigar para ser um conceito, quando você começa a discutir para que você seja um movimento, esse movimento não vai acontecer. As pessoas, realmente, as pessoas que pensarem de uma forma, elas vão estar associadas, mas elas não vão ser seguidoras. Tem uma coisa que a gente conversou hoje que eu acho que se aplica muito sobre isso. Que eu virei e falei assim, depois de pensar muito sobre isso durante os últimos anos, assim, sobre como funciona a manifestação, como é que funcionam as ideias que chegam na nossa cabeça, e que nós não podemos captar nada que não seja algo compatível com a gente, seja a nossa forma de pensar agora, ou até nas nossas características, como você mesmo me explicou na Iris, que a sua característica ancestral, né, ela tem forma física, que é a sua forma física, ela tem uma forma de pensamento e ela tem uma forma emocional. Tem. Você é a junção dessas três formas ancestrais em você hoje, e de acordo com o momento que você nasceu. Porque, por exemplo, meu irmão, ele tem a mesma essência que eu, porém com condições diferentes, então o que veio nele é diferente do que veio em mim. Sim, é como se cada representante daquela árvore genealógica, daquela ancestralidade, ela tivesse diversas probabilidades. Exato. Entendeu? E nos escritos da Bíblia, eu parei para comparar um pouco sobre isso, eles também dizem quando uma ideia vem à sua mente. E quando a ideia vem à sua mente acima do seu emocional e acima do que você pode ver, eles dizem que é uma voz de Deus. Sim. E que é quando Deus fala com você e é quando Deus te avisa. Então, em vários relatos da Bíblia, eles dizem que Deus avisou fulano de que aquilo iria acontecer. E não necessariamente eram coisas ruins, eram coisas que iriam chegar. E essas pessoas se preparavam para isso. Então não seriam as nossas ideias hoje, as nossas ideias tipo, eu vou construir isso agora, eu vou criar uma empresa assim, eu vou fazer determinada coisa assim. Essas ideias que chegam na gente, que não tem a ver com o nosso estado emocional e que não tem a ver com o que a gente consegue ver na nossa realidade hoje, também não seriam ideias divinas? São ideias divinas. E a questão é
que nós estamos entrando numa era em que tudo é possível. Você vai ter todas as possibilidades de realizar aquilo que você é. A AI está aí, você vê que é um processo crescente, é um processo de... E é um processo instantâneo. Instantâneo. Você não fez nada para isso. Uhum. Esse é um movimento que acontece, mas é um movimento descentralizado. Por mais que tenham tido vontade de centralizar, ele é descentralizado. E isso é que assusta a grande maioria das pessoas, né? Para onde vai esse movimento? A AI, para onde ela vai? Será que ela domina? Será que ela não domina? Será que ela se autodirige? Então, e será que importa? O mundo vai te obrigar a ser autogoverno. Porque nessa era, o imperial não funciona. Tinha uma coisa que... Então, por exemplo, toda vez que você buscar um movimento, que você buscar uma mentalidade, ou buscar uma regra, ou buscar a prosperidade é isso, ou você definir determinadas coisas, você está indo contra o movimento do mundo agora. Ele vai forçar você a ser, sabe? Imagina, né? Você ficava muito preocupado com o seu concorrente. Uhum. Você já percebeu quanto concorrente tem seu hoje? Eu sou uma pessoa que tem grandes formações, mas você já viu que você, pela primeira vez na história, passou a concorrer com pessoas que nem têm a sua formação? Entende? Você passou a concorrer até com crianças. E agora você concorreu com o maior banco de dados, que ele é capaz de fazer algo real, sem que tenha até uma pessoa. Então, você agora tem uma concorrência absurda. Antes você falava assim para os filhos: não sai que o perigo estava lá fora, está lá fora. Mas o perigo agora está dentro da sua casa, dentro do quarto dele. Como você vai lidar com isso? Mas posso falar uma coisa? Eu cresci muito com contos de fadas, né? E na história do Aladim, o sonho de todo mundo era ter o gênio. Nossa, Aladim é até da minha época. E eu achava um saco os 3 desejos. Só os 3 desejos. Né? E quando me perguntavam isso quando eu era criança, eu pedia 2 desejos, e o terceiro desejo era para ter muito mais desejos. Aí eu já falava do primeiro. Eu queria ter formas do que eu pudesse, eu falava já de primeiro, o erro que fosse eu já consertava no segundo e o erro que tivesse eu acertaria no terceiro. Uhum. Como ser o gênio sem ter que ter o aprisionamento do gênio. E o que eu observei é que hoje em dia, se você entrar no Google, você consegue dizer o que você quer. Se você entrar no TikTok, você pode dizer o que você quer. No YouTube, você pode dizer o que você quer. No Instagram, você pode dizer o que você quer. Na AI, você pode dizer o que você quer. Ou seja, você tem uma quantidade de gênios infinita. E o que aconteceu? As pessoas falam da dificuldade. Exato. Mas porque elas estão procurando um movimento que não existe mais. Sabe? Eu vi pessoas dizendo: vai haver um movimento, um pertencimento. Não, não vai. Vão ter curiosidades. Você será o próprio movimento. Na Era In, ela não é coletiva, ela é individual. Como alguém que viveu o finalzinho da Era Young, e eu tinha acabado de entrar no mercado de trabalho no finalzinho da Era Young, e eu trabalhava com música, que se tem um sistema imperialista forte, é dentro da música. E eu nem sabia 90% das coisas que eu sei que está por trás do entretenimento, como eu sei hoje. Eu nem sabia isso quando eu comecei. Mas me irritava muito as caixinhas. E eu não conseguia me encaixar em nenhuma caixa. Eu cantava música... Tem muita gente que não se encaixou porque ele vem com essa visão do autogoverno. Exato. Eu lembro que... E tem muita gente, desculpa, do autogoverno que aplica o imperial. Exato. Isso eu não entendo. Ele se diz ser do autogoverno, porque, Carol, o autogoverno você vai ter que ter muita coragem e consciência de si próprio. Mas eu posso falar uma coisa? É impossível
você ser do autogoverno, você sentir do autogoverno e você conseguir fazer tão bem um sistema imperial. Você não consegue. Não vai, fica falso. Exato. Você não consegue. Sabe, essa coisa de que eu vim em sacrifício do povo, isso não existe. Entendeu? Na era isso não existe. Quem é você? Por isso que as pessoas estão meio que fora do ar, elas não estão conseguindo se encaixar. Isso acontece muito na fase de transição. Elas não conseguem se encaixar. Por quê? Porque você não conhece o novo, e o autogoverno é andar sob o vale das sombras e não ser atingido. Isso é condição. Você não pode contar com mais nada, porque o tempo que você leva contando com alguém, a IA já montou 3 de você. Entendeu? Eu acho que sobrou espaço para você finalmente trabalhar a sua essência. Porque a fase braçal, até mesmo a fase braçal da internet, ela acabou. Você lembra que mamãe, ela me contou a história, né? Porque a gente bateu de frente com isso há um tempo atrás, porque ela virou e falou assim, você vai me interromper, eu tenho certeza. Mas ela virou e falou assim, que na época da mãe dela, as pessoas tinham que encerar o chão. Quando você terminava de preparar o café da manhã, já estava na hora do almoço. E não existia a quantidade de produtos prontos no supermercado como existem hoje. Não existiam tantos supermercados, eram muito mais feiras. Então, você tinha que fazer o almoço realmente do zero. Você tinha que fazer o jantar do zero. Quando você terminava de limpar o almoço, você já tinha que começar a preparar o jantar. Então, as mulheres, elas ficavam muito em casa, porque se não houvesse esse gerenciamento de empresa casa, ninguém sobreviveria. Ninguém sobrevivia. Os filhos não estavam na escola, não conseguiam aprender, não ia ter comida, a casa ia ser um chiqueiro, não ia ser uma casa, não ia ter as coisas lavadas, mesmo que tivesse ajuda, mesmo que tivesse empregada, ainda assim, você tinha que estar lá, porque não era... As coisas eram mais mecânicas, Era muito mais mecânico. A roupa que o homem usava para trabalhar era um inferno para passar. Tinha que engomar o colarinho. Exato. Então, era quase que uma empresa em casa e uma empresa na rua. Entendeu? Era sempre isso. E conforme começaram a aparecer e se popularizar os eletrodomésticos, as comidas mais prontas, os grandes supermercados, as comidas processadas, isso começou a facilitar um pouco a vida de dentro de casa. O próprio fast food não existia. Tirar o esquema tão mecânico da coisa, não é que não exista trabalho, existe, mas ele é infinitamente menor do que era antes. E aí, mesmo a mulher que ficava em casa, ela agora tinha espaço para outras coisas. Ela tinha tempo. Ela tinha tempo para outras coisas. Então, nós vemos muito disso. Várias donas de casa hoje com grandes profissões de influencers. Ensinando como é que cuida disso, ensinando como é que cuida aquilo. A mulher que vive no esquema de trabalho, hoje, no mercado de trabalho, ela consegue ter uma casa organizada, uma casa bonita, Se fosse dependendo do tempo, ela não conseguiria ter isso, porque teria que ter alguém em casa só para resolver essa parte. Hoje em dia existem empresas ligadas a isso. Exato. Né? Então, a evolução das coisas permitiu o ser humano a ter mais tempo para fazer tudo aquilo que ele não tinha tempo antes. E a IA hoje, ela está sendo exatamente isso. Com a evolução dela, vai ser cada vez mais claro isso. Agora você pode ser o que você quiser, montar a empresa que você quiser, porém, quem é você? Você não foi educado para trabalhar a sua essência, para trabalhar o seu autogoverno. Você foi preparado para buscar um movimento o qual você... iria se incorporar e trabalhar nele. Pertencesse. Então... aquela mentalidade me define. A mentalidade de outro me define. Dentro do passaporte eu consigo dar umas aulas mais profundas da parte de arquétipos, que não são só esses símbolos, mas os arquétipos baseados na indumentária. A indústria da moda, ela tem uma grande vitrine mundial, porque descobriram desde as grandes guerras que ela passava uma comunicação muito mais profunda do que qualquer texto escrito e qualquer discurso. Você montava um tipo de mentalidade
e as pessoas se encaixavam nessa história. Exato. E elas seguiam, eram as tendências. Exatamente. Entendeu? Então é muito fácil você mudar o consciente coletivo para a direção que você quer, dependendo da indumentária que você comece a promover. E isso atinge não só mulheres, como homens também. Pelas mulheres, ele atinge pela marca da beleza, o que é a ideia de beleza, e pelos homens, a marca de quem tem dinheiro e poder. Normalmente é assim que a moda trabalha. E como eles vão vender a ideia que eles vão implantar. E isso daí primeiro acontece na moda, sempre acontecerá na moda, depois vai pra música, depois vai pro entretenimento. E você vê que isso não é de uma forma aleatória, é um grupo que trabalha uma tendência que determina. E essa tendência vai ser determinada em outros lugares. E olha que eu estudei moda, mas eu tenho muitas reticências com a questão das tendências. Eu acredito que algumas coisas você pode usar, mas eu não iria a fundo em nenhuma delas. O sistema imperial, ele não é ruim, entende? Mas é uma liberdade limitada. É a sua ausência de autonomia. Você pode usar o sistema imperial para o bem, como você pode usar para o mal, como tudo na vida, né? Você pode usar. O autogoverno, não. Não. O autogoverno, ele trabalha a autorresponsabilidade. E a gente vê que hoje, quase todo mundo que ensina desenvolvimento pessoal, ele fala sobre autorresponsabilidade. O sistema imperial, não, eu não sou responsável, eu pertenço a um grupo. Algo fala por mim. Algo fala por mim. E se eu errei, não fui eu, foi o grupo. Entendeu? Eu tenho horror. Se você votou errado no presidente, é o presidente que errou, não foi você. Exatamente. Entendeu? Sabe? Isso me dá um pouco de pânico, porque... Você nunca sabe para que lado que vai, exatamente. Que vai funcionar. E o meu problema é o seguinte... Não importa quem decidiu pela minha vida, eu que vou ter que arcar com as consequências. Eu posso ter seguido até o conselho de alguém. Exatamente. Mas a consequência é só minha. Ninguém vai estar lá para resolver o que só eu posso resolver. E aí, para que eu vou limpar o erro dos outros? Mas num sistema imperial, você não precisa pensar. Você só precisa representar uma mentalidade imposta. Então, mas por exemplo... Num sistema imperial não há inovações, porque não há riscos. Muito pouco, não há risco. As inovações são tendências que algum grupo determinou. O sistema autogoverno, não. É você com as suas crenças, com seus filtros, você ultrapassando os seus próprios limites, e você não tem como delegar isso a alguém ou a alguma coisa. Não, e você entra num processo de escalada. Exatamente. Entendeu? Quando eu escalava, eu via isso. Quando você vai escalar, você vai até com outra pessoa. Porque... Mas qual é a palavra que fala hoje em relação ao marketing digital, que é aquele que praticamente você é a empresa inteira? Fala em escala. Fala em escala. No sistema imperial, não tem escala. É muito interessante que entendeu? Na escalada, quando você vai fazer com outra pessoa. E aí tem o guia. Uhum. Existe um guia. Mas existe uma diferença muito grande. O guia, ele vai na frente e ele vai passando a corda nos grampos. A pessoa que está lá embaixo, ela dá a segue para o guia subir. A segue é a segurança. Você vai fazendo a segurança para o guia ir lá subir. Normalmente é o desbravador, ele vai na frente e é normalmente a pessoa mais experiente da escalada. Ele vai passar tudo e vai começar a subir. Só que uma hora a corda acaba e você que estava dando a segue, você vai subir. Só que não importa se você está fazendo em dupla, você não escala em dupla. Você escala sozinho. Ele não vai dar as passadas para você e ele não vai te puxar na corda lá de cima. Você vai ter a sua versão da via, a sua versão das dificuldades. E o meu guia, ele era muito maior do que eu. Ele era muito mais alto. Enorme. E eu poderia até colar, né, olhando para a pedra, onde ele tinha botado a mão, porque nós usamos o magnésio e fica de branco, fica marcado de branco. Só que a garra dele eu não conseguia alcançar, porque eu sou muito menor do que ele. E aí eu reparei numa coisa, não importa se alguém fez uma coisa na sua frente. A tua Você vai versão ter que descobrir a sua versão. é diferente.
Os seus problemas, eles serão completamente diferentes. Você vai ter que ler a tua situação. Eu tive que aprender a ler a pedra. E aí você tem 2 problemas ali. Porque você tem que aprender uma coisa chamada ritmo. Se você for devagar demais, você vai cansar a musculatura e vai ficar difícil terminar a via. Se você for rápido demais, você pode não prestar atenção, entrar sem querer numa situação difícil na pedra, e aí você cansa o braço e você também não termina a via. Pois é. Isso na vida também. E você tem que preparar para esse tipo de coisa. E agora, há uma possibilidade de escala, mas nem todo mundo está preparado para essa escala. As pessoas estão preparadas ainda em pertencer a algum movimento. Porque tem sempre uma... É mais fácil, gente. Como a gente passou muito tempo na era Yang, nós já estamos acostumados com isso. Nós já estamos acostumados a ter uma opinião que fale por um grupo. Nós estamos acostumados a dividir o mundo em tribos. Nós já estamos acostumados a fazer isso. Então parece o caminho mais certo a se fazer, o caminho mais seguro. E é por isso que muita gente tenta falar que é assim que funciona, porque é assim que sempre funcionou. Mas esse sempre que eles estão falando... Ele é cíclico. Ele é cíclico. Então nem sempre foi dessa forma. Períodos de inovação serão períodos yin. Períodos de execução serão períodos yang. Exatamente. Agora a gente está na inovação, a gente vai ter que começar a pegar todas as ferramentas que o Yang fabricou pra gente e a gente vai ter que começar a criar, a gente vai ter que começar a gerar uma nova forma, que é a gestação, é o Yin. A dar forma às diversas possibilidades que existem. Então, por exemplo, vamos dizer, um médico que trabalha com estética, né? Ele vai ter que dar diversas formas diferentes de uma mesma estrutura, porque vai ser isso que vai diferenciar, porque todos os outros vão ser igualados. E é muito intuitivo. Entendeu? Antigamente, né, assim, o pessoal adora citar história, né? Então vamos citar uma história que faça sentido. O homem, ele fez várias ferramentas porque ele caçava, e aí ele chegava lá com um monte de bicho morto, com um monte de ferramenta, e se dependesse, se não tivesse uma evolução, se não tivesse uma mulher parada lá, sentada, com um monte de criança, pensando, e ela não tivesse que caçar, e se sentasse lá para resolver aquelas outras coisas, as pessoas comeriam a mesma carne, da mesma forma, todas as vezes. É o fato de alguém poder estar sentado, sem ter que fazer o trabalho de aquisição, e sim o trabalho de gestar, cuidar, que começou a vir uma forma nova de cozinhar, uma forma nova de criar. E a Era Yin é exatamente isso, é uma época com características femininas. Femininas. Não Nós temos feminista, as ferramentas. E sim, características femininas, elas vão gestar e elas vão multiplicar a mesma coisa de formas diferentes. Exatamente. Isso é que vai diferenciar o seu trabalho de um trabalho feito pela AI. A AI, ela não tem capacidade de criatividade como nós temos. Ela tem apenas apresentação de probabilidades. A AI, ela é uma ferramenta adequada para o mundo digital. Para o mundo digital. Entendeu? Porque o mundo digital, ele leva as nossas possibilidades numa velocidade muito maior do que o físico. E ele ajuda o físico a se expandir também. Então, todas as ferramentas que nós usávamos antes, que era uma pessoa, tinha que ir lá pesquisar, olhar tudo, juntar, fazer, criar uma arte ou então sintetizar um texto, o que ele fez? Ele é uma ferramenta que sintetiza as coisas na velocidade da internet. Isso vai fazer com que, se a sua mente for uma mente criativa, que gesta, que produz, que multiplica, isso tem mudado, ela é a melhor ferramenta. A mudar o comportamento e vai ter que mudar realmente o comportamento. Então você imagina, antigamente, quando você ia ao médico, você tinha uma receita, eu vi isso recentemente com meu pai. Você tinha uma receita e você aplicava a receita, caso não desse certo, você comunicava ao médico. Hoje em dia, qual é o comportamento? As pessoas pegam o nome de todos os remédios e jogam na internet. Exato. Ali elas já veem outros relatos, outras pessoas, e elas começam já a ter um comportamento de autogestão. Exato, elas pesquisam. Elas pesquisam. Se você vai fazer uma dieta, você vai ver o posicionamento de quem está incentivando essa dieta. E quem é contra.
quem é contra e você vai ver o número de pessoas que fizeram e como elas estão se comportando, o que elas falam em relação a isso. Então, isso é uma estrutura de autogoverno. Entende? Você hoje vai fazer uma mudança na casa, você vai pesquisar pessoas que tiveram casas parecidas, o que elas colocaram, você vai para o Pinterest, você vai para outro do modo de faça você mesmo, é uma coisa que está muito em foco hoje. E isso está fazendo com que pessoas com menos condições estão se igualando a pessoas com mais condições. Por quê? Porque uma tem condição e faz, e a outra põe a mão na massa e faz também, porque ela tem acesso a essa informação. E uma das coisas que as pessoas elas deveriam entender, nós explicamos muito isso no Passaporte e colocamos isso na prática, é que qualquer coisa que você desenvolva, você está ensinando o seu cérebro. E você está ensinando o seu cérebro a buscar soluções. Então, por mais que você tenha nascido numa situação muito simples, se você teve que aprender a fazer as coisas, você está ensinando uma coisa que, às vezes, educações super conceituadas e caríssimas não são capazes de ensinar. É o poder de resolução e criação de soluções. Então, se você tem que aprender a fazer uma comida porque você não pode ir a determinado restaurante, você não está sendo menos do que o outro. Você está usando aquele momento que seria um momento de deficiência para ser um momento de aprendizagem. E uma das coisas interessantes é que se você acostuma o seu cérebro a estar sempre aprendendo, você reduz o estresse dele diante de novas informações. E isso faz com que quando você encontre problemas, você veja os problemas de uma forma completamente diferente. Você veja não mais como uma parede intransponível, mas você veja ele numa forma de... O que eu preciso fazer então? Como é que eu resolvo isso aqui? Ah, mas não tem para vender. Mas eu consigo fazer? Você hoje tem passo a passo de tudo. Antes de ter TikTok, né? Porque TikTok eu já... Nem sei se eu trabalhava ainda, mas eu estava quase trabalhando. Eu via... Nem sei se poderia falar isso, né? Mas meu irmão teve uma namorada, eu era criança. Eu devia ter uns 7 anos, uns 9 anos. E nós estudávamos numa escola menor, né? Depois eu fui para uma escola bem maior. E ela era uma menina muito bonita. E ela se cuidava muito. E ela sabia fazer escova no cabelo dela. E ninguém sabia fazer escova no cabelo daquela época. E ela sabia se maquiar e ninguém sabia fazer isso. E aí ela estava aqui em casa uma vez e ela adorava me ter por perto e eu via ela fazendo escova. Era um tal de segurar o cabelo com a boca e puxar aqui atrás e etc. E puxava aqui do lado e saía fazendo. Cara, a menina era linda e ela estava sempre bem vestida. Quando eu olhei aquilo, isso quebrou uma coisa na minha cabeça. Eu virei e falei assim, gente, então você é bonita pela quantidade de coisas que você sabe fazer em você mesma. Imagina se você estiver aqui no salão para fazer uma escova. Então aí você não vai sair bonita? Então você aprende a fazer. Você não é menos porque você sabe fazer. Na verdade, você é mais. Autogoverno. Você eu amei isso. Autossuficiente. Exato. Em diversas coisas. Entendi. E hoje em dia você é treinado com isso. Antes você achava que você precisava de muitas coisas. Uhum. Hoje você acha que você pode resolver muitas coisas. E isso vai ficar cada vez mais forte durante essa era. Exatamente. Agora... E o exemplo, ele fala muito mais. Agora, e a sua visão de mundo, né? E a visão de mundo de vocês? Vocês acham realmente que vocês estão aptos a essa visão de mundo onde você é autossuficiente? Ou você ainda vai tentar montar um sistema que não existe mais? Uma tendência ou um movimento? A maioria das pessoas que está tentando buscar informações na internet, elas acabam encontrando informações de sistemas imperialistas. Olha, a tendência do momento é essa. Mas é o que ficou em foco há muito tempo. Exatamente. Para você descolar disso, primeiro que incomoda, toda pessoa de autogoverno nunca parece 100% certo esse negócio de que vai haver uma tendência, que todo mundo tem que ir para um lado. E a pessoa, ela sente... O autogoverno, imagina, todas as pessoas estão se autogovernando, entende? Então, todas as pessoas se sentem responsáveis
por aquilo que acontece na vida delas. Então, a única opção é melhorar. Se você quer ter uma vida boa, você tem que melhorar. Você não tem que buscar nada, você tem que melhorar. Então, você tem que melhorar a sua casa, você tem que melhorar a sua empresa, você tem que melhorar a si próprio, você tem que melhorar a forma com que você se comunica, você tem que melhorar. Olha, isso dá um trabalho danado. Pô, mó tempão. Né? Então, com esse tempo, você não tem tempo de olhar para o outro. Não. Então, você não tem tempo de fazer essa medição. E se você estiver bem, e é isso que as pessoas não entendem, tudo ao seu redor vai ser bom e vai estar bem. Entende? Então você vai produzir muito lixo? Não. Não. Porque para você estar bem, você acaba usando as coisas com mais consciência, você começa a pensar, por que eu vou jogar tudo fora? Eu posso reciclar. Por que eu posso colocar uma coisa ou outra? Sabe? Então, você começa a ter mais consciência. E é o que todo mundo fala. O ser humano precisa ter consciência ambiental, ter consciência disso. Não, o ser humano precisa ter consciência dele mesmo. No momento que ele tem consciência dele mesmo e ele descobre o quanto dá trabalho se aprimorar, se melhorar, você começa a respeitar o tempo do outro. Você começa a não criar expectativas em cima do outro. E aí você não é mais regido por tantas regras, você é a regra. Sim. E o mundo, ele está se transformando nisso, sabe? Porque tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Entendeu? Você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. O que você está fazendo? E você vai aprender a conviver com pessoas que não são do seu ecossistema, que não são da sua mentalidade. Mas você não vai querer mudá-las. E se você tem uma pele grossa, uma mentalidade grossa, o jeito delas não vai afetar o seu, se você vê-las de vez em quando. Isso é uma coisa que me irrita profundamente, porque o ambiente que você passa mais tempo, ele vai te definir muito mais do que qualquer pessoa que você diga que você convive. Sim. Entendeu? Muito mais. Mas é porque o quadro na sua parede vai te trazer muito mais informações do que o outro falando. Mas o ambiente é problema seu. O lugar que você vive, você diz que é o problema do outro. O networking, né? A pessoa... É o outro. É o outro. É o outro, é o movimento, é fulano que não presta, entende? Agora, o seu ambiente, quando eu falo na live, que eu falo assim, olha para sua casa. Quantas coisas estão cobrando a sua atenção e você finge não ver? Aí as pessoas mudam de conversa, de assunto. Por quê? Porque a rachadura da parede é problema meu. Mas a rachadura no país não é problema meu, é problema de alguém. Entendeu? O chão quebrado é problema meu. Mesmo que ele me cobre todos os dias, mas o meu problema de dívida é um problema da economia. Não é um problema meu. Sabe, eu vi isso na internet. Você tem uma lista de problemas de plantão, de ocasionadores de problemas de plantão. Não é problema seu. E aí você não precisa mudar. Porque não foi você que fez. Você é apenas vítima de uma situação. Entende? Eu gasto muito. Eu ouço muito isso. Eu gasto muito. Então você tem que ganhar muito. Mas aí acabou o problema. Entendeu? Se você gasta muito, você tem que ganhar muito. Como é que eu resolvo minhas dívidas? Ganhando mais. Ganhando mais. Se você não consegue viver dentro de um determinado padrão, tá tudo bem, mas você ganha mais. Bem. Então você cria um padrão maior. Mas aí eu vou ter que mudar a minha mentalidade, eu vou ter que mudar o meu comportamento. Sabe? Então, por exemplo, não vai dar para sair todos os dias. Todos os finais de semana. É isso que eu queria falar. E as pessoas não trocam. Cada projeto que você gesta, porque muita gente do desenvolvimento pessoal e
das pessoas que chegam no topo? Eu ia falar isso com você, eu até te cortei. E por que elas não trocam? Não entendi. Por que as pessoas... Porque tudo é uma questão de gestão. Uhum. Por que as pessoas não têm tempo de mudança? Por que elas não mudam? Por que elas não trocam? Por exemplo, eu preciso ganhar mais, então eu tenho que ter mais tempo. Ah, mas eu só me divirto no final de semana. Eu vou perder meu final de semana? Porque quando uma pessoa ela entra num estado de estresse, ela não pensa mais. Sim, e o estado de estresse é muito... O sistema imperial, o que ele faz? Ele cria tendências. Se você não sai final de semana, você é um fracassado. Se você não viaja nas férias, você é um fracassado. Se não tiver uma mentalidade coletiva que represente a todos e você faz o mundo para tentar se inserir dentro dela, se você não tiver uma bolsa da Hermès, você não é próspera. Cara, todo mundo do marketing digital tem que comprar uma bolsa da Hermès ou uma bolsa... E essa bolsa, em vez de representar aquilo que a pessoa é, ela representa somente o luxo e um pertencimento a uma classe luxuosa. E você vê que o negócio começa a degringolar, né? Começa. Você viu a Loro Piana? Ela não quer mais. Por quê? Porque ela disse, a Loro Piana foi feito para um tipo de pessoa que dá valor a alguma coisa. E começou a sair para todos os lados. Então, são marcas tradicionais e você vê pessoas extremamente progressistas e gostam de falar de mudança, que eu não sou ligada a nada. Pessoas que odeiam história. Pessoas e usa uma marca milenar. Milenar não, desculpa. Mas usa uma marca que representa uma história. Tem pessoas que quando você fala em conservadorismo, elas acham que é o pior palavrão que você pode e usa a marca clássica. Usar, né? Você fala assim, fulano é conservador. Então eles colocam arcaico, são pessoas retrógradas, são pessoas que estão tentando... Aí pega todas as coisas ruins e fala que elas são representantes. E por que essas mesmas pessoas usam marcas extremamente conservadoras? Por que essas pessoas estão usando marcas conservadoras? Não. Hermès é uma marca conservadora. Hermès, Chanel é uma marca conservadora. Loro Piana, uma marca conservadora. Por que não está usando Dolce & Gabbana? Por que não usa as marcas progressistas? Entendeu? Por que não vai usar uma Moschino? Entendeu? Por que não vai usar uma coisa assim... mais Chan, né, que diz, vou brigar contra o sistema. Versatizão, né? Exatamente. Por que não usa isso? Não, as pessoas usam as marcas conservadoras e elas abominam o conservadorismo. Não entendo. Aí isso mostra exatamente a questão dos conceitos. As pessoas vão para países tradicionais e odeiam culturas alheias. Eu não entendo. Sabe, exatamente, vão viver em lugares extremamente conservadores. E aí as pessoas viram e falam o seguinte, não, mas eu não penso dessa forma. Mas é por quê? Porque ela não tem um sistema de autogoverno. E o pior é que muitas dessas pessoas estão ensinando outras pessoas. Então, o que acontece com isso? Isso são sistemas, são mentalidades impostas que dizem, entendi, então isso aí, todas as pessoas que têm dinheiro têm essa marca. Então, eu tenho dinheiro também, então eu tenho que ter essa marca. Entendeu? As pessoas luxuosas usam essa marca. Então, eu também tenho que ter essa marca. Aí eu pego essa bolsa, entende? E começo a fazer dancinhas. Estranho isso. Porque as pessoas que usam esse tipo de marca não usam isso. E é por isso que chegou ao ponto do Walmart achar que, é minha galera. É minha galera, vamos montar uma bolsa, $80. Acessível. Uhum. E isso vai repercutir nas pessoas que usam a marca. O que vai acontecer? As pessoas vão deixar de usar. Honestamente, o Walmart ele tá certo. Ele viu o público dele
Ué, gente, E foi lá e falou, ótimo. Gostaram, então vamos dar a possibilidade de todos se sentirem dessa forma. E a marca não é isso. A marca, ela é a representação das pessoas que conversam com ela, sabe? Então eu sou uma pessoa que tem um tipo de, sei lá, de comportamento, eu não me sinto bem em determinadas marcas. Elas não conversam comigo. Eu não me sinto. Isso é o autogoverno, é quando você começa, você agora pode comprar tudo? Pode. Então eu posso comprar tudo, mas nem tudo me convém. Nem tudo ilumina aquilo que eu sou. E o sistema imperial não é isso. Existe uma mentalidade que representa todas as pessoas. Eu acho que as palavras, elas não são escolhidas à toa. Então, se você está falando de gestão, você está falando de gestar. Se você está falando em administrar, que é igual a gestão, significa que você está gestando alguma coisa. E gestar nada mais é do que quando a mulher engravida, ela está o quê? Gestando uma pessoa. Você está aguardando, então, e você está tendo os comportamentos compatíveis com aquele estado. Exatamente. E aí, naquele momento, quando a mulher ela engravida, ela passa a comer de uma forma diferente, ela passa a ter um peso diferente, ela passa a ter atividades diferentes. A pensar diferente. A pensar diferente. Ela tem objetivos, ela tem etapas, ela tem uma série de coisas que ela passa a seguir. E depois que a criança nasce, são outras etapas, outros comportamentos, outro tipo de alimentação. Quando a criança nasce, ela não pode simplesmente comer o que ela quer. Entendeu? Por quê? Porque ela continua sendo a fonte principal de alimentação daquela criança. Então, ela tem que comer de uma determinada forma. E o que eu vejo é o seguinte, muitas vezes vocês querem gestar um projeto diferente e vocês não querem deixar de fazer determinadas coisas para fazer outras que o seu projeto pede. Entendeu? A questão é o quanto dessas tendências... E cada projeto pede coisas diferentes. Quanto dessas tendências já estão enraizadas na sua mente, é por isso que as pessoas deveriam treinar a mentalidade. Quanto dessas tendências criaram raízes na sua mentalidade, na sua mente, sabe? Que essas raízes alimentam determinadas... Porque tudo tem as explicações. Vão alimentar determinadas crenças, né? São os culpados de plantão. Sempre vai ter uma resposta. Então, vão alimentar determinadas crenças que aí sim serão limitantes. Aí sim. Então, essas tendências que criaram raízes na sua cabeça, em que diziam o seguinte, você nem precisa pensar, deixa que a gente pensa para você. Todas as pessoas prósperas vão se vestir dessa forma. A moda agora é se vestir de forma... lembra quando teve a pandemia? Uhum. E eu falei, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas ficaram mal. Todo mundo dentro de casa, perderam. A moda veio extremamente colorida. Veio extremamente colorida e animal print, que faz o quê? Você ter uma reação. Uma reação muito forte. Então, elas vinham de uma cor assim, mas nem pegou. Pegou sim, pode ter certeza que a sua mente pegou. A partir daí, ela te impulsionou para fora. Uhum. E assim é criado várias tendências, as mentalidades, e aí são criados aqueles representantes da mentalidade, celebridades, chefes de propostas, eles começam a ser representantes dessa mente, desse ente que eles criaram. Entendeu? Digamos assim, são as personificações das ideias. Sabe quem usava esse sistema? Você vai me matar. Sabe quem usava esse sistema imperial? Segundo o relato desses que eu ouvi, dessas filosofias, Lúcifer. Entende? Você não precisa pensar. Deixa que eu penso para você. Você nem precisa raciocinar. Posso falar? Todas porque as eu penso coisas para vocês. Na minha vida que eu deixei alguém pensar por mim, cara, eu paguei tão caro. E Jesus representa o autogoverno. Que você vai ter que aprender a pensar. A pensar? E por quê? E eu nem sou contra as religiões, mas os sistemas
eles precisam ser autogoverno. Por que eu tenho que seguir alguma coisa ou alguém e não os meus princípios? Por que aquela roupa vai definir quem eu sou? Ou um determinado estado vai definir quem eu sou? Por que uma tribo vai definir quem eu sou? Entende? Aonde o que define o que eu sou são as minhas escolhas, são os meus pensamentos. O seu pertencimento deveria ser o bem que você faz. O bem que você faz. E você tem que pertencer a você mesmo. E o resultado disso é o quanto você ilumina outros caminhos. Eu acho até que o Brasil, o Brasil e os Estados Unidos, por nós sermos países de muitos imigrantes, nós temos uma dificuldade em identidade que muitos outros lugares não têm. Porque eles têm o mesmo povo há muito tempo. E aí eles conseguem ter uma identidade mais enraizada. Dá uma outra conversa. Calma que fica o plot twist pro próximo. Mas a gente pode até engatar numa outra. Porque aí eu vou mostrar para vocês por que nós somos o futuro da mudança. Mas aí eu vejo que Somos a mudança do futuro, né? O contrário. Mas calma que esse vai ser o do próximo. Eu vejo que isso é uma dor latente na América e no Brasil. E nós somos grandes propulsores do marketing. E aí nós vemos essa vontade de pertencimento muito grande. Você falou isso, né? Mas isso eu explico pela Iris, eu explico quais são os problemas. Sim. Você uma vez falou o seguinte: por que nós viemos como uma grande proposta, solução para tantas coisas, e nos tornamos apenas países de terceiro mundo? Nascemos como o novo mundo e nos tornamos o terceiro. Porque nós não fizemos o novo. Nós temos as condições, mas nós não fizemos o novo. Nós tentamos copiar a velha história que os nossos antepassados largaram. Eles largaram e criaram aqui, e nós estamos tentando voltar. Assunto para o próximo. E isso tá na Iris. Cara, gente, vocês estão entendendo que tá virando a Paris House? Segura que no próximo episódio vai ser absurdo.